Fala galera, tudo bom com vocês? E a pergunta de hoje é: vale a pena ou não comprar um carro aqui na Irlanda? E para você que já decidiu que vai comprar um carro, fica aí comigo nesse vídeo também que eu tenho dicas importantes para você. Se você é novo por aqui, esse é o canal Nós em Dublin. Somos uma família de brasileiros vivendo aqui na Irlanda. E caso você ainda não conheça, por favor, maratone nossos vídeos aqui no canal que você vai entender um pouco de como é a nossa rotina por aqui. E se você já nos conhece, seja muito bem-vindo de volta e hoje o assunto é comprar ou não comprar um carro aqui na Irlanda. Eu já estava um tempo para fazer esse vídeo, mas daí vieram duas perguntas de inscritos do canal. Uma foi mais pro lado de se vale a pena ou não comprar um veículo aqui na Irlanda e o outro foi mais sobre como foi o nosso processo durante a compra do veículo. Então eu resolvi unir essas duas perguntas e fazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, começando do começo, então vamos para a primeira pergunta, se vale a pena ou não comprar um carro aqui na Irlanda. E eu vou te dar os motivos porque a gente decidiu comprar um carro num país de primeiro mundo que supostamente o transporte público funciona muito bem. Só que não. Então vamos lá, vou dar a minha visão sobre o assunto, hein galera? Então vamos lá, o transporte público funciona bem? Funciona consideravelmente bem, mas os problemas que tem em áreas do Brasil também tem aqui. Na hora do rush, na hora que tá todo mundo saindo do trabalho ou todo mundo indo pro trabalho, é lotado o ônibus. Quando eu digo lotado, é lotado mesmo, é lotação em pé, às vezes. Às vezes o ônibus nem para no ponto, ele passa direto que você vê que ele tá lotado, não cabe nem mais ninguém em pé, entendeu? Nos dias que chove, e aqui quase não chove, né? Não, mas brincadeira, no dia que chove a semana inteira e tá chovendo direto, todo mundo tem a brilhante ideia de usar o sistema público de transporte, usar ônibus. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo que tem algum meio alternativo de chegar ao trabalho ou à escola, como bicicleta, a pé, patinete, coisa e tal. Mas como tá chovendo, é bem mais prático e bem mais seco. Então essa galera que iria teoricamente de a pé ou de bicicleta pro trabalho ou pra escola, vai todo mundo pegar o ônibus, aí não dá outro, o ônibus lota, às vezes passa um lotado, passa outro lotado, você tem que esperar o próximo, se atrasa e normal. Então aqui o ônibus também lota. Em condições normais de temperatura e pressão e de pouca chuva, o transporte público funciona bem. E os pontos de ônibus também não são aquela maravilha assim que você imagina que deve ter até ar-condicionado, né? País de primeiro mundo, mas não. A maioria deles não tem nem cobertura e quando tem cobertura é algo bem simples. Se você já pesquisou um pouco sobre a Irlanda ou já está por aqui ou já esteve por aqui, você sabe que a chuva aqui normalmente ela vem acompanhada de muito vento. Quando eu digo muito vento, é muito vento mesmo. Às vezes você toma chuva assim na horizontal, a chuva não vem nem de cima, ela vem na tua cara, assim. Então não é nenhum guarda-chuva que vai te salvar disso ou qualquer capinha de chuva vagabunda também não. Mas agora vamos para os dois pontos que foram os pontos cruciais para a gente decidir comprar um carro. O primeiro ponto foi que a Nice trabalha à noite. E chega um determinado ponto da noite que o transporte público para, não funciona mais. E ele volta no começo da manhã. E como ela saía do trabalho no meio da madrugada, ela tinha que esperar algumas horas até o primeiro horário para poder pegar o ônibus e voltar para casa. Então é algo que dormir no ponto não é algo muito legal. Você vai dormir no ponto de ônibus ou dormir dentro da empresa. O segundo ponto foi levar o Arthur para a escola. Apesar da escola do Arthur ser perto aqui de casa, eu acho que deve dar, algo em torno de 2 km ou menos do que isso. Nos dias de chuva é ruim você levar a criança de qualquer outra maneira que não seja um carro, não ser algo coberto. Porque, por exemplo, imagine você levar uma criança de a pé embaixo de chuva ou de bicicleta embaixo de chuva. É algo minimamente desconfortável para quem tá levando e para a criança também. A gente até tentou alguns meios alternativos e foi o que a gente tinha no momento, no começo, porque a gente não tinha nem habilitação aqui, que era uma extensão da bicicleta que é coberta, mas mesmo assim, os dias que chove muito, acaba entrando água, é algo desconfortável ali, molhava um pouco, então não tava legal.
Fora isso, foram questões de comodidade e praticidade, como por exemplo fazer compras. O sistema de entregas de compra aqui é bem legal, você vai, faz a sua compra pelo site, agenda o horário, eles entregam no horário, a gente nunca teve problema com isso. Então, esse não foi uma razão, mas foi mais por questão de comodidade. A gente gosta de ir no supermercado, comprar, já trazer e tá resolvido, mas é algo que a gente poderia contornar com o sistema de entrega do supermercado tranquilamente. Esses foram os motivos pelos quais a gente decidiu comprar o carro, mas agora a gente vai entrar um pouco no processo de como foi comprar o carro. Vamos lá, você está pensando em comprar um carro aqui na Irlanda? Primeiro procura saber sobre o seguro. Na nossa experiência, do que a gente teve de experiência, pra gente valeu a pena primeiro tirar a nossa carteira de habilitação irlandesa, porque a gente não tinha carteira internacional, nem nenhum tipo de carteira europeia, por exemplo, carteira de habilitação italiana, portuguesa, que daria para ser revalidada aqui. A gente só tinha carteira brasileira, e para fazer o seguro com carteira brasileira é complicado e é caro. Então a gente optou por primeiro tirar a carta, inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal, depois vocês dão uma procurada aí, e a gente dá dicas de como é o processo de tirar a carta. Então, antes de mais nada, dá uma pesquisada de como funciona o seguro aí no momento que você está assistindo esse vídeo, porque o carro tem que ter seguro, é obrigatório aqui. Beleza? Então vamos lá, vou explicar mais ou menos como foi a nossa situação, ok? A gente precisava comprar um carro, um veículo, então logicamente a gente estava de a pé. Para você se movimentar entre concessionárias de transporte público não é exatamente funcional, porque você tem que pegar um ônibus aqui, ir para lá, andar um pedaço, pegar um táxi. Não necessariamente o ônibus cai ali, ou você vai ter que pegar mais de um ônibus ou mais de um meio de transporte para chegar na bendita da concessionária. Por isso é importante que você escolha, ou é melhor que você escolha, lugares que tenham várias concessionárias juntas. Por exemplo, tem alguns lugares que tem, sei lá, tem Volks, tem Audi, tem Peugeot, tem Chevrolet, que não tem Chevrolet, é outro nome aqui, Opel, não sei. Tem todas uma do lado da outra, então você já consegue ver várias concessionárias ou várias marcas de carro de uma vez, você não precisa ficar se deslocando. Então você vai lá, já consegue ver 10 concessionárias. E os carros na sua maioria ficam abertos, você entra, olha o que você quiser, abre o carro. E se você não chamar ninguém, ninguém vai vir te ajudar, mas se você precisar, sempre tem alguém ali perto, você chama e essa pessoa te ajuda com o que você precisa. Preços dos carros. Não se iluda com alguns canais, alguns vídeos que você falam que você vai comprar o carro com 1.000 euros, 2.000 euros. Talvez em outro lugar da Europa. Aqui na Irlanda, pelo que eu vi, posso estar errado, tá? Um carro confiável, um carro legal para você pôr na estrada e sem se preocupar que vai quebrar alguma coisa, você vai ter que gastar um pouquinho mais do que isso aí. Mas por outro lado, as categorias e marcas não se diferenciam tanto em preço, não tem uma diferença tão grande entre uma e outra. Por exemplo, chega um ponto que um hatch e um SUV estão ali, sabe? Pau a pau. É claro que tem uma diferença de marca, de ano, você tem que ficar analisando quais são os prós e quais são os contras das marcas. Então, com um pouquinho a mais, você muda de hatch para SUV, para sedã, dependendo do que você gosta. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem hoje um Ford Fiesta 2018, branco, 1.0, que aliás anda bem legal. Não sei se é a gasolina que é diferente, se o motor é diferente, o motor acho que 3 cilindros, mas a minha experiência com motores 1.0 de antes não é isso que eu tenho hoje. É um carrinho legal, não é nada fenomenal, mas um carrinho com bastante tecnologia embarcada, que tem um motorzinho legal, responde muito bem para nossas necessidades. Mas quando a gente optou por comprar esse Ford Fiesta, a gente tinha algumas outras opções, como alguns SUVs e até uma Mercedes. Sim, eu tava de olho numa Mercedes 2010, 2012, não me lembro agora qual era o ano, acho que era 2012. A Mercedes vermelha, hatch. Coisa linda, sabe? Aquela coisa que dá um aperto no coração, você fala, é essa que eu vou comprar. Mas
preferimos comprar o Ford Fiesta 2018 por dois motivos. Custo de manutenção, eu nunca tive uma Mercedes, mas provavelmente seria mais caro do que um Ford Fiesta. E a segurança que um carro com 30 mil quilômetros 2018 traria pra gente. A gente comprou ele ano passado, 2019, então foi uma opção segura pra gente. Então eu vou contar pra vocês como é que a gente chegou nesse Fiesta branco. A gente tinha olhado pelo site nessa concessionária, um Fiesta era mais ou menos o mesmo ano, só que era um Fiesta prata. A gente pegou um ônibus aqui e fomos lá para comprar esse Fiesta prata. Aí a gente chegou na concessionária e tal, né? Começou a olhar os carros, conversou ali com o vendedor, mas não mostramos muito interesse, que é para não dar o braço a torcer logo de cara, entendeu? Aí já veio a primeira decepção, porque o carro que a gente olhou no site não estava mais na concessionária, já tinha vendido, mas a gente tinha algumas outras opções. Dentre elas, esse Fiesta branco que a gente acabou comprando no final, mas eu vou chegar lá. Eu lembro que a gente falou assim, não, legal esses carros aqui da concessionária, mas a gente vai ali na concessionária do lado, só para dar uma olhada. Ele falou, não, mas tá, vamos fechar aqui. A gente vai ali do lado, dar uma olhada, depois, se a gente não achar nada interessante lá, a gente volta aqui nesse carro pra gente conversar mais. Mas eis que a Irlanda mostra do que ela é capaz. Cara, tava a Anice, o Arthur e eu, né? Estávamos os três atrás desse carro. Então a gente tava indo pra essa concessionária do lado, que ficava uns 500 metros dessa primeira. Mas tinha uma chuva no meio do caminho e a gente tomou essa chuva inteira de canudinho, porque ninguém tinha um guarda-chuva, não tinha nada. Então a gente se molhou inteiro. A gente se molhou de um tanto que não dava pra gente entrar na outra concessionária. Tava pingando água. Aí eu lembro que eu e a Anice, a gente ficou tão pé da vida que a gente falou assim, não, vamos voltar lá naquela concessionária e a gente vai pegar aquele carro lá hoje. Chega, a gente vai comprar aquele carro. Não há nada como uma boa chuva para nos fazer refletir na vida, não é? Aí eu lembro que a gente chegou, aí o vendedor tava saindo assim, né, no pátio, que a chuva já tinha passado, porque a chuva é que assim, pô, chove, molha tudo quem tiver que molhar e para. Aí ele já viu a gente já trocou a ideia de novo, aí a gente já falou, ó, é aquele branco ali que a gente vai levar. Não, você quer fazer um test drive? Não. Quanto é que é? É tanto. Como é que fica a parcela? Fica tanto. Então é esse branco mesmo, pode fechar aí. Você já pensou num negócio desse? A gente comprou um carro sem fazer o test drive. É só de raiva. A gente comprou um carro de raiva. Não, mas brincadeira, a gente tinha olhado o carro parecia legal, a gente só não tinha andado, né? Então no dia ali foi só isso. A gente pagou um sinal para segurar o carro lá de 250 euros, entregou alguns documentos necessários para o financiamento e sim, foi financiado, porque o juro do financiamento aqui é mínimo. Então a gente entregou os documentos lá que ele pediu, alguns olerites e foi isso. A gente voltou para casa todo molhado, pegamos um táxi e segue a vida. E aí demorou alguns dias, eu acho que foi algo em torno de uma semana, talvez um pouco menos. O seguro liberou o valor do veículo. Só que aí tinha um problema, porque os carros não saem da concessionária sem o seguro. Como em qualquer lugar do mundo, as operadoras de seguro não gostam de carteiras novas de habilitação. Elas preferem motoristas mais experientes, que não era o nosso caso. Mas isso não era o maior problema. O problema era que o documento do carro ainda estava no nome do antigo proprietário. E o seguro não queria liberar a pólice antes de eu passar o documento para o meu nome. Só que a gente já queria usar o carro, a gente estava meio que ansioso, sabe? E aí começou a minha saga telefônica com a operadora de seguros. Nesse ponto a gente já tinha cotado qual que era a seguradora mais barata para o nosso perfil e para o nosso carro. E aí vai uma pequena dica: o tamanho do motor impacta muito no valor do seguro. Então se você comprar um carro 1.0 vai ser muito mais barato que um carro 2.0, que um carro 3.5, que um carro 4.0, por exemplo. Mas eu não estava muito afim de esperar e a concessionária já tinha dado entrada no processo de venda, de compra, não sei, entendeu? E eu tava lá tentando explicar tudo isso para a seguradora. Então, com essa maravilha que a gente tem hoje, que é chamada call center, toda vez que você liga, é um atendente diferente que fala com você, certo? Aí eu liguei uma vez, falou que não, aí eu liguei outra vez, falou que não, terceira vez, quarta vez, quinta, por aí foi. Eu acredito que eu liguei pelo menos umas 10 vezes na mesma seguradora, até que uma alma bondosa resolveu abrir o coração
entender o meu problema. Mas o que ele me disse foi o seguinte: a gente só vai poder emitir o disco, que é um disquinho de papel que você coloca no para-brisa do carro, que realmente é o que comprova que o seu carro está segurado, por exemplo, para a polícia, se ela te parar. A gente só vai poder emitir esse disco depois que o documento estiver no seu nome. Aí você vai, digitaliza e manda pra gente, que a gente emite o disco. Eu falei, não, fechou. Manda aí então. Aí ele já me mandou e-mail confirmando que eu já tinha o seguro. Eu mandei no e-mail do vendedor da concessionária. Aí eu indo lá buscar o carro, tomei outra chuva. Cheguei todo molhado de novo, mas eu falei, tomara que seja uma das últimas vezes, né? Fui lá, peguei o carro e vim-me embora. Então a gente teve que esperar alguns dias a mais, talvez ali 2 semanas, entre chegar o documento no meu nome, que chegou pelo correio, digitalizar, mandar para a empresa de seguro retornar com o disco para colocar no painel, então o carro ficar liberado para rodar. Mas aí foi só ansiedade mesmo, porque o carro já estava ali, estava tudo encaminhado, já estava tudo feito e era só esperar mesmo. Esse foi um resumo de como foi o processo de compra do nosso carro. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Beleza? Até mais, nós em Dublin.